Graça e paz, minha amada. Hoje a palavra de Deus para você é sinal. Um sinal do céu. Você já esperou um sinal de Deus? Nós vamos ver uma passagem na Bíblia que conta que alguns homens pediram um sinal para o Senhor Jesus. E Deus, como Ele é maravilhoso, Ele dá a resposta que cada um de nós precisa. Em Mateus capítulo 16, o versículo 1 ao versículo 4, conta isso. Vamos ler. Os fariseus e saduceus se aproximaram de Jesus, tentando, e lhe pediram que ele lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado, e pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Muitas vezes, eu e você, nós queremos as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. E esses saduceus e esses fariseus foram até Jesus. E eles tinham uma intenção. Eles queriam que Jesus fizesse um sinal. E no capítulo anterior fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, nós entendemos que é uma continuação daquilo que está acontecendo. Aconteceu a multiplicação e vieram depois esses saduceus e esses fariseus falar com Jesus. E há algo que precisa ficar claro para a gente. Deus, Ele conhece os nossos pensamentos. E no Salmo 139, o versículo 1 e o versículo 2 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, e de longe percebes os meus pensamentos. Nós muitas vezes conhecemos das pessoas de dentro da nossa casa aquilo que elas pensam, como elas agem. Então, às vezes, por um olhar, nós sabemos a resposta em que a pessoa vai nos dar. E Jesus, olhando para nós, sabe de todos os nossos pensamentos, assim como nós conhecemos os nossos familiares. Então, não há nada que a gente não possa esconder. Não há uma coisa que a gente consiga esconder do Senhor. Ele já sabe. E aqueles homens tinham uma intenção, mas Jesus disse para eles que eles eram capazes de entender o que estava para acontecer. Por quê? Porque eles conheciam a palavra já. Então, eles eram capazes de entender que estava se cumprindo a palavra de Deus. E Jesus iria morrer e Jesus iria ressuscitar. E eles precisavam crer e se arrepender. Esse sinal de Jonas é o sinal de arrependimento e daquele que crê. Nós precisamos crer. Crer em Deus, nós precisamos nos arrepender e mudarmos. Deus muitas vezes nos dá as respostas nas quais nós não queremos ouvir. Deus, Ele nos dá a resposta, mas às vezes não é exatamente do jeito que a gente queria, da forma com que a gente queria, e nem sempre a gente quer receber aquilo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Creia e se arrependa. Creia e mude. A palavra do Senhor, ela fala em Atos capítulo 3, versículo 19, assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Deus, Ele deseja cancelar os nossos pecados, cancelar o escrito de dívida que é para nós, mas nós precisamos de arrependimento.
a gente precisa entender que aquilo que a gente está fazendo nem sempre é certo. E porque não é certo, nós precisamos parar de fazer. E se achegar a Deus. Quando a gente vai para Deus, a gente entende que nele há tudo que nós precisamos. E que às vezes a gente corre, a gente vai para cá, a gente vai para lá, mas aquilo que vai ter efeito, um efeito positivo, um efeito bom na nossa vida é Deus. Então busque ao Senhor, se achegue a Ele, ore, leia a palavra do Senhor. Nela tem todas as respostas que eu e você nós precisamos. Mas nós precisamos nos achegar a Deus. Se a gente se achega a Deus, a gente percebe o quanto nós precisamos ser diferentes. E isso é todos nós. Todos nós precisamos ser diferentes. Todos nós precisamos mudar. Todos nós precisamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. E em Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32 diz assim: Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os que são doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Se a gente não reconhece que nós temos problemas, que nós estamos erradas nas coisas que nós fazemos, nós não podemos ser ajudados pelo Senhor, porque nós achamos que nós ainda estamos certos. Deus, Ele quer mudar a nossa vida, mas para isso nós precisamos querer essa mudança, querer que Ele nos dirija, querer que Ele faça aquilo que Ele quer, aquilo que Ele tem de melhor para nós. E nós vamos precisar abandonar o orgulho. Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Deixe isso nas mãos de Deus. Entregue para o Senhor. Do seu jeito, da sua maneira. A consequência, a resposta, aquilo que vai acontecer, não vai ser bom, perfeito e agradável. Mas se você entregar para o Senhor o seu casamento, se você entregar para o Senhor a sua vida, se você entregar para Deus o seu namoro, se você entregar para o Senhor aquilo que você recebe, o seu dinheiro, Deus, Ele é aquele que cuida, Ele é aquele que faz muito melhor do que eu e você somos capazes de fazer. Mas nós precisamos entregar para Deus, nós precisamos deixar o orgulho que nos impede de orar, o orgulho que nos impede de buscarmos ajuda. E a gente vai ver uma parábola que ela tem tudo a ver com essa passagem bíblica. Está em Mateus capítulo 7, versículo 24, 25, 26, 27, nós vamos ler. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Se nós queremos ir bem, se nós queremos que as coisas deem certo pra gente, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e praticar. Se a gente sabe que para ser um bom filho, nós precisamos fazer algumas coisas, aquelas coisas nós precisamos fazer. Se a gente sabe que para ser uma boa esposa, nós precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus fala, nós precisamos abandonar aquilo que a gente acha e fazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Se a palavra de Deus nos diz que o soberbo, ele precede, a soberba ela precede a queda,
Nós não podemos ter soberba na nossa vida. Se a gente sabe que os humildes, eles serão exaltados, a gente precisa ser humilde. Se a gente sabe que a palavra de Deus fala para amar as pessoas, nós não podemos agora decidir fazer do nosso jeito e odiar as pessoas. Mas nós precisamos amá-las, sabendo dos seus erros, sabendo dos seus defeitos. A prática da palavra faz com que a nossa vida não seja destruída. Se a gente decide agora fazer as coisas do nosso jeito, eu sei que a palavra de Deus fala que eu preciso ser submissa e eu simplesmente não quero aquilo e aí eu faço outra coisa. E aí a minha vida é destruída. E eu fico pensando assim, meu Deus, por que meu casamento está destruído? Por que minha casa não está bem? Por que as pessoas só estão brigando aqui? Por que só tem briga? Às vezes a gente se questiona por causa de algumas coisas, mas a gente precisa colocar aquilo que a gente está vivendo à luz da palavra de Deus. Quando nós colocamos a luz da palavra de Deus, nós precisamos estar abertos à mudança. Nós precisamos estar abertos a Deus nos dizer não. Nós precisamos estar abertos para Deus nos dizer para. Nós precisamos estar abertos para receber de Deus a correção que diz não é do teu jeito. Nós precisamos estar abertos a viver uma vida segundo a vontade dele. A casa que ela foi construída sobre a rocha, ela tinha um lugar específico, era a rocha. O lugar onde nós estamos, ele determina como vai ser o nosso futuro. Se a gente se coloca na palavra de Deus, a gente observa, a gente lê, a gente cuida daquilo que a palavra de Deus fala, a nossa vida vai ser de um jeito. Mas se a gente coloca a nossa vida em cima da nossa opinião, é grande a queda. Se a gente coloca a nossa vida segundo aquilo que as pessoas acham, a queda também vai ser grande. Então, a gente precisa pensar quais são as nossas raízes, aonde que eu estou firmada, o que é o meu sustento, o que tem sustentado a minha vida, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, o que tem sustentado o que vem na minha cabeça. Será que eu fico triste e eu deixo a tristeza entrar dentro de mim? O que Deus fala sobre isso? Deus fala que é uma tristeza que vem dele, aquela que produz arrependimento. A outra não vem dele, então eu não posso aceitar a tristeza na minha vida. A palavra de Deus, ela precisa ser uma base para a nossa vida, para a gente viver. A palavra de Deus fala que o adorno da mulher, ele não seja tanto pelas coisas que ela usa, mas sim pela sua vida, estar firmada nele. Então, quando a gente se arruma e fica toda bonita, maravilhosa, e a gente coloca a nossa base como nos enfeites, nas roupas, na beleza, quando a gente não tem, a gente fica mal. Mas Deus, ele deseja que a nossa base, a base para a nossa vida, seja ele, seja a sua palavra. Quem tem nos aconselhado? São pessoas de Deus? Não são pessoas de Deus? De quem eu tenho buscado essa base? A palavra de Deus fala que veio o vento sobre as duas casas, mas uma permaneceu. Deus, ele deseja que eu e você, nós venhamos permanecer. Nós venhamos viver aquilo que ele tem para nós. Receba este sinal de Deus. Qual é o sinal? Crer e se arrepender. Mude tudo que você precisa mudar. Deus, ele tem algo muito melhor para você do que aquilo que você pode achar. Que Deus te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus.